Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vou falar por que só 20% das pessoas atingem o seu potencial. Então fique até o final que esse vídeo eu vou explicar isso e vai ser bem bacana. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Samuel Basso, sou empresário há mais de 15 anos e aqui nesse canal é para nós falar sobre empreendedorismo, gestão e também sobre finanças. Vamos falar sobre porque só 20% das pessoas elas conseguem atingir o seu potencial. E essa informação de onde é que eu trouxe? Estou aqui na minha mão um livro chamado Inteligência Positiva, um livro bem bacana, que eu achei um conceito, até eu vou ler algumas partes dele aqui para vocês. Ele trouxe um sentido bem legal, que das pesquisas que eles fizeram, só 20% atinge seu potencial, e ele tratou que o nosso cérebro ele é dividido em duas partes. Eu gostei da forma como o livro foi conduzido, porque ele tratou de uma maneira, umas palavras, digamos assim, de uma maneira bem legal de se fazer a leitura. Ele tratou que o nosso cérebro ele é dividido em duas partes, sendo uma o sábio, que ele chama o sábio, que é aquilo que a gente sabe o que está fazendo, controlando, digamos assim, e o outro lado ele chamou dos sabotadores, que é os famosos sabotadores. Ele listou 10 sabotadores que a nossa mente tem, que o que os sabotadores fazem? Sabotam nós mesmos nesse sentido. A pesquisa que ele traz no livro é exatamente isso. Ele mostra que desses 10 sabotadores, é lógico que uns têm alguns sabotadores mais fortes, outros nem tantos, né? E aí o que acontece? Esses sabotadores fazem com que nós não conseguimos ter o nosso potencial, porque nós mesmos se boicotamos em diversas questões. Isso a gente sabe. Lembra aquelas questões de crenças limitantes que a gente sempre ouve, etc. A gente sabe que nós mesmos a gente se sabota muitas vezes, né? A gente acha que não é possível, que nós não vamos conseguir. E aqui por pesquisa ele trouxe isso de uma maneira bem legal. E aqui eu vou trazer para vocês esses 10 sabotadores. Eu vou ler exatamente o que o livro colocou e eu acho bem interessante, tá? O que ele traz aqui, ó? O primeiro sabotador, ele disse que é o sabotador mais forte que todas as pessoas têm, é o crítico. Então ele chamou de crítico. Ele trouxe aqui, ó, que o crítico ele acha defeitos em si mesmo, nos outros e nas circunstâncias. Provoca a maior parte da nossa decepção, raiva, arrependimento, culpa, vergonha e ansiedade. Esse sabotador, que é o mais forte, é aquele que a gente critica a nós mesmos, que nós não vamos conseguir, nós não temos capacidade. E quem aí de vocês, né, que estão me ouvindo, ou eu mesmo, várias vezes nós se criticamos, né, que não vai dar certo, que não vamos conseguir. E esse sabotador acaba sendo dos mais fortes da nossa mente e ele mesmo faz com que nós não conseguimos atingir o nosso maior potencial. Então ele é o mais forte e o livro retrata que esse sabotador, que ele chama de crítico, ele tem os seus cúmplices, que os cúmplices nada mais é do que os outros 9 sabotadores. Então ele pode vir junto com algum desses outros aqui, que eu vou trazer aqui para vocês ir vendo. O outro sabotador que ele traz é o insistente. O insistente é o perfeccionismo e necessidade de ordem e organização, levadas longe demais. É aquele velho, aqui eu me identifico bastante também, porque é aquela velha coisa, né? Que a gente quer do jeito, dos mínimos detalhes que a gente gosta e às vezes, por essa questão de não ser perfeccionista, a gente acaba nem concluindo algumas tarefas, porque a gente quer que ela fique perfeita. Só que o que é a perfeição, né? Quando que alguma coisa, alguma tarefa vai ser perfeita? Então, muitas vezes a gente deixa de colocar em prática algum projeto esperando que ele fique um big projeto, uma coisa perfeita. Só que a gente sabe que isso é quase uma utopia, né? Então o segundo sabotador é insistente. O terceiro é o prestativo. Tentativa indireta de conseguir aceitação e afeição por meio de ajuda, agrado, resgate ou elogio a outros. Perde as próprias necessidades de vista e se torna ressentido como resultado. Então isso aqui é aquela questão que ele tenta ser prestativo demais, só que acaba nem olhando para suas próprias necessidades. O outro, né, sabotador é o hiperrealizador, depende de desempenho e realizações constante para respeito próprio e autovalidação. Altamente concentrado em sucesso externo, o que leva a tendências workaholic insustentáveis e perde de contato com necessidades emocionais e de relacionamento mais profundos. Aqui aquele cara que tem que realizar, tem que fazer, só que acaba nem tendo relacionamento, ele trabalha altas horas para ser esse hiperrealizador. Um outro sabotador é o vítima, estilo emocional e temperamental para conquistar atenção e afeição, foco extremo em sentimentos internos, principalmente os dolorosos,
né? Então aqui é a questão de vítima, né? Então sempre a culpa do outro, sempre a culpa de circunstâncias, nunca é culpa dele, né? É a legítima vítima, né? O hiperracional é outro sabotador, foco intenso e exclusivo no processamento racional de tudo, incluindo relacionamentos. Pode ser percebido como frio, distante e intelectualmente arrogante. Então aqui é o hiperracional. O hipervigilante, ansiedade contínua e intensa quanto a todos os perigos da vida e grande foco no que pode dar errado. Vigilância que nunca pode descansar. Então aquele controlador, né? Então ele tem que estar sempre em cima, né? Controlando tudo, acaba nem confiando, né? Em que os outros façam, na tarefa que os outros irão fazer, e acaba ficando muito em cima vigiando isso. Um outro controlador é o inquieto, em constante busca de maior excitação na próxima atividade, ou se ocupando constantemente. Raramente fica em paz ou satisfeito com a atividade no momento. Então aquele cara que nunca está satisfeito com o que está fazendo, nem termina uma tarefa, já quer passar para outra porque já enjoou dela. Então aquela pessoa bem inquieta nesse sentido. Tem o controlador, necessidade baseada em ansiedade de assumir a responsabilidade e controlar situações, forçando as ações das pessoas à sua própria vontade. Resulta em alta ansiedade e impaciência quando não é possível. O outro aqui tem um esquivo, que acredito que é o último. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que é o último esquivo. Então o esquivo ele traz foco no positivo e no agradável de forma extrema. Fuga de tarefas e conflitos difíceis e desagradáveis. Então aquele cara que quando tem uma dificuldade, uma complexidade ou até um conflito, ele nem quer confrontar, ele resolve sair fora, né? E não ter nenhum tipo de problema. Eu gostei bastante, então, indico esse livro. Por que ele traz, o que eu achei legal dele, tá? Porque ele trouxe esses 10 sabotadores. E uma forma de nós conseguir reduzir a força dos sabotadores é exatamente conhecer eles. Então, como ele destacou os 10 sabotadores aqui, eu vou escrever também nos comentários exatamente os 10 para nós ter eles escritos. E comenta aí qual que é o de vocês, quais deles, né? Porque às vezes a gente pode ter mais do que um, né? Então o que ele traz? Ele traz que quando a gente consegue identificar esses sabotadores, fica muito mais fácil de nós deixar eles fracos. Da seguinte forma, no momento que tu sabe que tu tá no momento ali quieto e você começa a se criticar, você começa a achar que não tem potencial e aí como você leu esse livro, né? Você acaba identificando esse sabotador. Você diz, opa, pera aí. Olha aqui, ó, o crítico falando comigo agora, querendo dizer que eu não sou responsável por isso. Quando a gente consegue tratar os sabotadores como uma terceira pessoa, a gente consegue lutar contra ela. E essa luta contra ela, a gente ativa o nosso cérebro sábio, que é o que ele chama no livro, fortificando isso e nós aumentando a nossa inteligência emocional. E a inteligência positiva, que ele diz aqui. Então é bem bacana isso. Então, quando a gente conseguir identificar eles, saber cada um deles as características desses sabotadores. E no momento que esse sabotador se tornar forte na nossa mente, nós temos que pegar e combater ele nesse sentido, né, de conversar com ele e dizer assim, não, ó, o sabotador agora tá vindo conversar comigo dizendo que eu não sou capaz. Ou, ó, o sabotador, o controlador tá querendo aqui fazer com que eu controle a tarefa de todo mundo. Então, no momento que eu identifico o sabotador, eu consigo diminuir a força dele. E essa questão, quando eu consigo identificar ele, fortifica a minha inteligência positiva. Isso faz com que eu consiga aumentar de forma gradativa. É lógico que isso aqui é um exercício que a gente tem que fazer constantemente. Eu consigo fazer isso várias vezes e eu consigo aumentar o que ele chama de coeficiência da nossa inteligência positiva, aumentando assim os nossos resultados. Ele trouxe vários cases de empresas que ele fez esse trabalho com equipes e pessoas individuais, fazendo exatamente isso, as pessoas identificar, relutar, né, e até se ajudar. Olha, o teu controlador aí tá te chamando a atenção agora, combater ele. Aumentou consideravelmente, né, em pesquisas que ele fez aqui, resultados em empresa, em vendas, resultados em organização, em diversas formas. Então achei bem interessante. Eu achei uma técnica até fácil, que eu já até comecei a utilizar, né? Então quando eu tô me sentindo meio para baixo, eu já tento identificar no meu cérebro qual o sabotador que tá tentando sabotar, né, nesse momento que eu tô passando, e identificando ele, já tento lutar contra, exatamente para peraí, deixa ele de lado aí,
Vamos dar mais um fôlego, vamos tentar pro dia seguinte resolver a situação e não deixar ele assumir todo o controle. Que ele assumindo o controle, vai acontecer o quê? Você vai ficar deprimido, vai ficar triste e não vai conseguir botar as coisas em ação. Então achei bem interessante. Vale aqui a indicação. Lógico, como todo livro, às vezes tem o desenrolar demora, né? Mas ele é bem bacana e achou legal. Vou colocar embaixo aí todos os 10 sabotadores e espero você colocando nos comentários aí qual que é o teu maior sabotador. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Até o próximo.